demais pra mim, mas a minha alma eu fiz sossegar, como um infante está, bem desmamado com sua mãe, minha alma assim está. Ó Israel, espera em Deus, espera no Senhor, desde o presente que agora é e para sempre. Amém. Vamos nos assentar para a pregação da Palavra de Deus. Hoje daremos continuidade à série de sermões que expõem as bem-aventuranças, as quais Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Hoje chegamos à sexta bem-aventurança. Lembrando que essa série de sermões foi escrita pelo pastor Elisandro Rabelo, da congregação em Fortaleza, da Igreja Reformada do Brasil. Faremos primeiro a leitura do Salmo 24, versículos 1 a 6, e depois o texto da pregação em Mateus 5, 8. Salmo 24, 1 a 6. Ouçam a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora Mateus, capítulo 5, versículo 8, o texto da pregação. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos buscá-lo em oração mais uma vez. Nosso Deus e Pai, por causa de Jesus Cristo, estamos diante da Tua palavra, cuja autoria é do Teu Espírito Santo. E pedimos, pela ação do Espírito Santo em nós, para que a compreendamos, para que a recebamos em nosso coração, aguardemos, a entesouremos e possamos viver por ela, colocando em prática. Sonda os nossos corações e nos renova pela Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, felizes os puros de coração. Essa bem-aventurança é considerada uma das declarações mais surpreendentes do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o seu ensino. São palavras realmente maravilhosas e de grande importância para os discípulos de Jesus. Nós já temos visto, pelo contexto das bem-aventuranças, que todas elas são direcionadas exclusivamente aos discípulos de Jesus. E nós também temos visto que cada uma delas e todas as bem-aventuranças expressam duas coisas. Em primeiro lugar, sempre elas expressam qual é o caráter, as características do discípulo de Jesus.
cada um deles diferentes, mas todas elas interligadas. E também cada bem-aventurança expressa algum tipo de alegria, de felicidade que esses discípulos, os súditos do reino de Deus, possuem. E essa felicidade está ligada ao caráter da bem-aventurança. E aqui na sexta bem-aventurança, os crentes são descritos como aqueles que têm o caráter espiritual da pureza de coração. E qual é a felicidade dos puros de coração? É que somente eles verão a Deus. Ver a Deus. Você provavelmente, ao ler essa bem-aventurança, se fez algumas perguntas. Do que é que Jesus está falando aqui exatamente? O que significa para mim pessoalmente ser puro de coração? E outra coisa, será que eu posso realmente ver a Deus? Jesus está dizendo que sim, mas então surge outra pergunta: em que sentido eu verei a Deus? Vamos procurar responder, irmãos, a essas perguntas. Então, em primeiro lugar, nós veremos o caráter da pureza de coração que o Senhor Jesus requer dos seus discípulos, e depois nós veremos a felicidade dos puros de coração, que é ver a Deus. Então, o primeiro ponto, o caráter dos puros de coração. Para entender o que significa de fato ser puro de coração, nós precisamos atentar para o significado das duas palavras que Jesus usou na sexta bem-aventurança. Ele falou puros e falou em coração. Então, o adjetivo puros e o substantivo coração. Comecemos com o termo coração. O que a Bíblia ensina sobre a palavra coração? O que a palavra coração significa aqui no contexto da sexta bem-aventurança? Bom, primeiro, fisiologicamente, todos sabem que o coração é um órgão e ele bombeia sangue para todo o nosso corpo. Então ele é vital para a importância da nossa vida, para o funcionamento dos nossos órgãos. Crianças, o que acontece se o nosso coração parar? Se ele parar, todo o nosso organismo para. E aí então, nós morremos. Agora, para a Bíblia, o significado do termo coração é mais amplo do que isso. A Bíblia emprega o termo coração em dois sentidos. Primeiro, no sentido literal, como acabamos de dizer, no sentido fisiológico, é o órgão físico e natural do corpo humano. O salmista fala do coração nesses termos lá no Salmo 38, versículo 10. O segundo sentido em que a Bíblia emprega o termo coração é o sentido figurado, ou o sentido espiritual. Nesse sentido, o coração representa então o centro da personalidade humana, representa o homem interior. Então, o termo coração aponta para a sede dos pensamentos, dos sentimentos, motivações, emoções, propósitos e atitudes do homem. Em Provérbios 4, 23, nós lemos o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E os versículos seguintes, lá em Provérbios 4, falam de palavras, no versículo 24, pensamentos, lá no versículo 25, quando fala sobre o olhar, sobre os olhos, está ligado a pensamentos, e também fala sobre os atos, versículos 26 e 27. Ou seja, o coração é a fonte interior do homem, de onde fluem os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas motivações e, por fim, as suas ações. E é nesse sentido espiritual, irmãos, que Jesus usa o termo coração aqui na sexta bem-aventurança. Quando o Senhor fala dos puros de coração, Ele está se referindo aos que têm um interior puro, ou seja, os que têm pensamentos, sentimentos, motivações, desejos, atitudes puras. Agora vejamos então o adjetivo, puros. Esse termo é utilizado na Bíblia agora em três sentidos. Primeiro, sentido físico ou higiene.
Aí é no sentido mais óbvio, de realmente limpar com água alguém ou alguma coisa, tirando a sujeira, por exemplo, dos pés. Só que há um segundo sentido da palavra puro, é o sentido cerimonial. É usado em referência aos rituais de purificação externa. Deus exigiu de fato esse tipo de purificação na lei cerimonial do Antigo Testamento, especialmente dos sacerdotes. E no Novo Testamento sabemos que esse tipo de pureza exterior e cerimonial foi muito enfatizada por quem? Pelos fariseus, que viviam na época de Jesus. Agora, há um terceiro sentido em que o termo puros é usado. Esse sentido é o sentido espiritual ou moral. É quando a Bíblia está falando de uma pureza ética, um comportamento puro, que é manifesto a partir de pensamentos, motivos, atitudes, ou seja, a partir de um coração puro e sincero. E isso se manifesta no relacionamento com Deus e com o próximo, como já vimos na leitura da lei, não é? Então é esse tipo de pureza, irmãos, que Jesus está enfatizando aqui na sexta bem-aventurança. Agora, a pureza de coração, podem ter certeza, não é uma qualidade natural do homem. Não é só uma mera questão de comportamento externo, de jeito nenhum. Na verdade, sabemos que a pureza é resultado da obra graciosa de Deus na vida do crente. Porque a verdade é que todos nós nascemos com um problema grave de coração. Nós temos um problema sério de coração. Crianças, vocês conhecem alguém na família de vocês que tem um problema de coração? Talvez você tenha pensado em alguém que fez uma cirurgia do coração, ou alguém que toma remédios continuamente para fazer bem ao seu coração, mas não é disso que eu estou falando. O problema sério de coração, do qual a Bíblia fala, é que todos nós nascemos com pecado. Não é uma doença cardíaca, é muito mais sério do que isso. É o problema do pecado que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por causa do pecado, nós já nascemos com o coração corrompido. Então nossos pensamentos, sentimentos, nossos desejos, nossas motivações são todos inclinados para o mal. O Espírito Santo afirma, por meio do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi ainda mais específico do que isso, em Marcos 7, versículos 21 a 23. Ouçam: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Irmãos, todos nós somos impuros por natureza. De nós mesmos não podemos nos tornar puros, não podemos resolver este problema. Somente Deus pode nos purificar da nossa imundície espiritual. Davi reconheceu isso quando ele orou a Deus lá no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sabia que só Deus poderia fazer isso, né, na vida dele, no íntimo dele. E Deus purifica o nosso coração por sua graça, mediante a obra de Cristo e do Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, nós vemos que o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de fato de todo pecado. O Espírito de Deus
nos dá um coração novo e puro, a fim de vivermos não mais mergulhados na impureza em que nascemos, mas sim em pureza e novidade de vida diante de Deus e do próximo. Isso não quer dizer que nós somos totalmente puros e perfeitos, ainda não. Ou nem mesmo que nós não vamos mais pecar nessa vida. Por outro lado, o Espírito que habita em nós, ele nos dá o desejo sincero e até mesmo a alegria de viver já agora sim, em santificação e pureza. E vivermos assim para a glória de Deus. O Espírito, irmãos, nos capacita a sermos puros e ao mesmo tempo a Bíblia ensina acerca da nossa responsabilidade de purificar o nosso coração de todo pecado. Ouça com atenção o que a palavra diz em Tiago 4, versículo 8, de maneira imperativa. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, 3 vezes, 3 verbos no imperativo: chegai-vos, purificai, limpai. E em 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso nos dá esperança, irmãos, porque o Senhor Jesus nos dá condições de sermos puros de coração. E é por isso que Ele requer de nós que nós sejamos puros de coração. Nós não recebemos da parte de Deus somente a exigência, nós recebemos do Senhor a capacitação para viver assim. Agora, é essencial compreendermos que a pureza de coração exigida por Jesus é incompatível com uma pureza que seja meramente externa. Em todo o seu ensino, Jesus se opôs diretamente, frontalmente, ao ensino e também ao estilo de vida de um certo grupo judaico que vivia em sua época, que eu citei há pouco, os fariseus. Os fariseus, eles procuravam ter um grande zelo pela lei de Deus. Só que tinha um problema. O problema era como eles entendiam e como eles aplicavam essa lei. Eles faziam isso de forma errada, tanto para as suas próprias vidas e, consequentemente, para a vida do povo. Com relação à pureza, eles supervalorizavam o aspecto externo, a parte exterior. Então eles se atentavam para todos os ritos, todas as cerimônias de purificação, aquele segundo sentido do termo puros que nós vimos. Pureza para eles, então, era algo meramente externo. O que importava para os fariseus era uma aparência de santidade, e não a santidade íntima, que flui de um coração puro. E ao valorizar a pureza exterior, os fariseus eles afirmavam que era o que vinha de fora que contaminava o homem. Por isso, então, eles lavavam os copos, lavavam pratos para fazer as suas refeições. Eles não se juntavam com publicanos e gentios para não se contaminarem com eles. Eles acreditavam que o próprio toque físico era suficiente para torná-los impuros. E eles, inclusive, chegaram a criticar Jesus e os seus discípulos por fazerem o contrário de tudo isso. Comiam sem lavar as mãos, estavam com publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus foi de encontro a esse falso ensino dos fariseus. Ele confrontou esse ensino ao afirmar que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai do homem, do seu coração impuro. Vamos abrir lá em Mateus 15, versículo 18. Mateus 15, 18. Vejam o que o Senhor Jesus diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem.
Vá algumas páginas para frente, até Mateus 23 agora. Aqui vemos que Jesus repreendeu duramente os fariseus por causa da sua hipocrisia. Mateus 23, versículos 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, esses homens se mostravam puros exteriormente, por fora, mas o problema é que de dentro do coração deles vinha maldade, vinha hipocrisia. Ao responder os fariseus, Jesus chama a nossa atenção para não enveredarmos no caminho errado desses hipócritas. Não pensemos que essa história dos fariseus é uma coisa distante de nós. Por causa do nosso coração, nós podemos cair no mesmo erro. Jesus não quer que seus discípulos demonstrem, irmãos, uma pureza meramente externa. Ele requer uma pureza de coração. Jesus requer um interior puro. Ele requer que sejamos destituídos de toda hipocrisia, de toda aparência de santidade exterior. Jesus requer que nós vivamos em sinceridade e integridade de vida em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Ele quer que nós tenhamos pensamentos, desejos e motivações puras, e que isso se evidencie com coerência em palavras e atos puros na nossa vida com Deus e com o próximo. Então existe sim um aspecto exterior, mas ele é como consequência de um interior transformado. A pureza de coração que Jesus requer de nós, ela é demonstrada então em nosso relacionamento de amor com Deus, em primeiro lugar com Deus. Expressar o nosso amor por Deus através da pureza de coração significa na prática mantermos um relacionamento sincero e íntegro para com o Senhor. Nós podemos manifestar a pureza de coração para com Deus em nossa vida de adoração e em nossa vida de obediência a Ele. Então, primeiro, com relação à adoração, com que atitude nós devemos nos aproximar de Deus a fim de adorá-lo no culto? Devemos nos aproximar com um coração puro e sincero, destituído de toda hipocrisia e falsidade. Tiago nos exorta a nos aproximarmos de Deus com mãos limpas e corações puros, como nós acabamos de ler em Tiago 4:8. E essa mesma verdade é expressa pelo salmista no Salmo 24, que nós lemos também no início. Eu vou ler de novo os versículos 3 e 4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não se emprega à falsidade, nem jura dolosamente. O nosso Deus, que é santo, requer adoração sincera da parte do seu povo. Por outro lado, ele abomina toda e qualquer manifestação de culto hipócrita para com ele. Ele condenou o seu próprio povo no Antigo Testamento por isso. E também Deus condena os judeus da época de Jesus por sua hipocrisia na adoração. Nós vemos que o profeta Isaías, no capítulo 29, ele condena, Deus condena o povo, porque o povo de Deus o honrava com seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Então, externamente, nos dias de Isaías, o povo estava lá,
dizendo que amava a Deus, comparecendo para adorar a Deus, mas o coração estava longe do Senhor. E Jesus aplica essa profecia também aos fariseus em Mateus 15, versículo 8. Diante disso tudo, meus irmãos, onde está o seu coração? Na adoração a Deus. O que leva você a adorar a Deus junto com o seu povo, aqui, domingo após domingo? Qual é a motivação e o desejo do seu coração na sua adoração a Deus? Será que você vem aos cultos porque ama a Deus de fato? Ou será que você vem aos cultos para marcar presença, para não ter problemas com os irmãos, para não ter que discutir com a esposa ou discutir com o marido? Vamos cumprir mais uma agenda, vamos mais uma vez, porque é o que nós fazemos todo domingo. Será que nas ofertas, será que você tem dado as ofertas com gratidão e alegria a Deus? Ou será que você faz isso por obrigação? Talvez pensando assim, poxa, esse dinheiro poderia ir aqui ou ali, eu poderia fazer tal e tal coisa. Certamente Deus não se agrada dessa oferta. O Senhor conhece muito bem as intenções do nosso coração. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar até a nós mesmos, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Deus aborrece, odeia os hipócritas. Por outro lado, Deus se agrada dos seus filhos que são puros de coração para com Ele, que o amam com sinceridade. Que nós invoquemos então o nome do nosso Deus com corações puros, motivados por um amor sincero para com Ele, e não por motivos errados. Agora, além da nossa adoração sincera, a nossa intenção em obedecer a Deus também deve ser sincera. Aqueles que são puros de coração, eles guardam os mandamentos de Deus, não com a intenção de receber algum benefício da parte de Deus, como se fosse possível fazer uma barganha com o Senhor. E também não há nos puros de coração a intenção de mostrar que é mais santo do que o seu irmão. Isso é o que faziam os fariseus. Vejam como eles oravam, como eles enchiam o peito. Não é assim com os puros de coração. O puro de coração, ele simplesmente obedece porque ele ama ao seu Deus que o salvou, e porque ele quer expressar a sua gratidão, quer agradar o seu Deus. Nosso relacionamento de amor com Deus, além de sincero, ele deve ser também íntegro. Os puros de coração são aqueles que têm um coração íntegro. Significa ter um coração inteiramente voltado para Deus. Significa que Deus deve estar no centro não só da sua adoração exterior, mas no centro de toda a sua vida. Não existe pureza, irmãos, num coração que ainda está dividido entre Deus e o mundo. Jesus nos ensinou que é impossível servir a dois senhores, Mateus 6, 24. E também Jesus nos ensinou que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, como já lemos em Marcos, como também está escrito em Mateus 22, 37. Meu irmão, minha irmã, você ama Deus de todo o seu coração? Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida? Examine nesta manhã o seu próprio coração. Se formos realmente sinceros, eu acredito que nós vamos nos lembrar de momentos em que nos faltou esse amor sincero, esse amor íntegro, esse amor puro. Diante dessa bem-aventurança, nós temos então a oportunidade para a contrição
e para o arrependimento. Mas nós devemos ter esperança da mudança, porque o Deus que exige a pureza é o mesmo Deus que nos concede um coração puro e nos capacita a um modo de vida sincero, íntegro e puro. Por isso, irmão, se hoje tem algo que te impede de amar a Deus com o coração íntegro, você deve, com a graça de Deus, deixar essa coisa, abandonar essa coisa, vencer o orgulho, se humilhar e se dedicar totalmente a Deus com amor. Purifique o seu coração e sirva com amor o seu Deus. Agora, vamos ver que a pureza de coração se evidencia também em nosso relacionamento de amor com o nosso próximo. Não só o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com o nosso próximo deve ser marcado pela sinceridade, pela honestidade. Nossos pensamentos, nossas motivações, palavras e atos com relação ao nosso próximo também devem ser puros, sem hipocrisia ou falsidade. Aquele que ama seu irmão terá pensamentos puros com relação a ele. Ele não possuirá pensamentos cobiçosos, invejosos, odiosos para com o seu próximo. Aquele que ama seu irmão também proferirá palavras puras em relação a ele, palavras úteis para a sua edificação espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, 25, e vamos pular para o 29, versículos 25 e 29. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, irmãos, também as nossas motivações e os nossos atos serão puros se de fato nós amamos o nosso próximo. E a pureza de coração, ela deve se fazer presente em todas as esferas do nosso relacionamento social. Isso inclui a igreja, a família, a sociedade. Na igreja, irmãos, nós temos que nos relacionar uns com os outros com pureza de coração. Nós somos irmãos. Como irmãos que são puros de coração, nós viveremos em união e em amor uns com os outros, inclusive quando discordamos ou quando temos que ter uma conversa difícil. Nosso relacionamento familiar também deve ser marcado pela pureza de coração. Os filhos puros de coração, eles demonstram amor pelos seus pais, querem obedecer aos seus pais. Os pais que são puros de coração educam seus filhos não para si mesmos, mas educam-os no caminho do Senhor. O marido que é puro de coração viverá em fidelidade e em amor para com a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A esposa que é pura de coração será fiel ao seu marido e vai se submeter ao seu marido como seu cabeça. Os empregados são puros de coração quando fazem o seu trabalho de forma honesta, com sinceridade de coração, como para Deus. E os chefes são puros de coração quando tratam bem, tratam com amor os seus empregados. Para viver a vida cristã da maneira que Deus quer, em toda pureza e santidade, é necessário que nós olhemos, irmãos, acima de tudo, para Cristo. Cristo é o grande exemplo de pureza de coração. Talvez até aqui este sermão te foi um peso, te confrontando, mas quando nós passamos a olhar para Cristo, sabemos que é um Salvador completo, que nos mostra o exemplo, mas que também nos toma pela mão para sermos como Ele, nos capacitando pelo Espírito Santo.
Jesus foi puro e sincero em todos os seus atos, em todas as suas palavras, em todos os seus pensamentos. Todo o seu procedimento, tudo que ele fez, foi motivado por um amor verdadeiro e sincero, tanto por seu Pai, quanto por nós pecadores. Amor vertical e amor horizontal. Jesus não se mostrava puro na aparência externa somente, como faziam os fariseus. Muito pelo contrário. Jesus manteve contato direto com publicanos e pecadores, com leprosos, com gentios. E ele não se contaminou com essas pessoas. Pelo contrário, ele esteve no meio delas para purificá-las. Purificá-las de seus pecados e torná-las pessoas puras de fato. Que grande esperança há para os pecadores diante deste Salvador. A pureza de Cristo, ela não era baseada em rituais externos de purificação. Ela vinha do coração puro de Cristo. Era uma pureza de caráter, de fato, fluindo desse coração puro. Jesus é totalmente puro e destituído de toda malícia e hipocrisia. O homem que caminhou sobre a terra sem pecado algum. O homem Deus. É verdade que nós não podemos ser perfeitos, assim como Ele foi, deste lado da eternidade, aqui nessa terra. No entanto, irmãos, pela graça do Espírito Santo, nos esforcemos para andar assim como Ele andou, com o coração puro e cheio de amor por Deus e pelo próximo. Agora, em segundo lugar, vamos ver a felicidade dos puros de coração. Aqueles que são puros de coração e que almejam a pureza de vida nessa terra, tanto em seu relacionamento com Deus, quanto em seu relacionamento com os homens, são verdadeiramente felizes, são bem-aventurados. E a sua felicidade consiste nesta maravilhosa promessa de que somente eles verão a Deus. Somente os puros de coração é que verão a Deus. E essa mesma verdade é ensinada em outros trechos da Escritura. Você vê no Salmo 15, no Salmo 24 que lemos, e a famosa passagem em Hebreus 12, 14, onde nos é dito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem pureza, ninguém verá o Senhor. Salmo 15 e Salmo 24 afirmam que aquele que vive em integridade, que tem mãos limpas e coração puro, viverá na presença de Deus. Literal, visível. Deus é bom para os puros de coração e os abençoa com a graça de vê-lo, ver a Deus. Mas será que nós podemos ver a Deus de fato? Ele não é santíssimo e nós não somos pecadores? Deus não é espírito? Deus não habita em luz inacessível? Então como é que nós podemos ver a Deus? A verdade é que Jesus de fato nos prometeu que nós veremos a Deus. Então o que isso significa? Irmãos, 2 pontos. Ver a Deus é uma realidade tanto presente quanto futura. Nós vemos a Deus agora, não literalmente, mas nós o vemos com os olhos da fé. Não significa que nós vemos a sua pessoa, mas nós vemos e provamos o seu cuidado em nossas vidas. Nós provamos da sua graça para conosco todos os dias, de muitas maneiras visíveis. Nós vemos também a beleza da sua glória e majestade em toda a sua criação e providência. O mundo não percebe essas coisas, mas nós sim, porque o próprio Deus nos dá essa visão da sua bondade e da sua glória. É Ele que abre os nossos olhos para essas coisas. Nós vemos a ilustração dessa verdade na vida de Jó. Jó, em meio à sua angústia, teve confiança. Vamos ler Jó, capítulo 19,
versículos 26 a 27. Jó 19, 26 a 27. Jó diz assim: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. E aí depois, irmãos, mais lá na frente, no capítulo 42, no versículo 5, vejam o que Jó disse quando Deus manifestou o seu favor para com ele. Ele disse assim: agora meus olhos te veem. O que Jó viu, irmãos? Ele viu o cuidado e a bondade de Deus para com ele. Além disso, nós temos também o exemplo do povo de Israel no Antigo Testamento. Eles não viram a face de Deus, mas o povo foi sim testemunha da presença gloriosa de Deus no meio deles, em todos os seus atos de juízo e de redenção. É neste mesmo sentido que nós já agora vemos a Deus nesta vida. E nós vemos a Deus também na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é? Ele mesmo disse em João 14, 9: quem vê a mim, vê o Pai. É verdade que não tivemos o privilégio dos primeiros discípulos de Jesus, porque eles andaram com Ele, eles ouviram as palavras de Jesus, viram a Jesus com seus próprios olhos. No entanto, nós podemos também contemplar a pessoa e a obra redentora do nosso Senhor nas Escrituras que nós temos em nossas mãos. Jesus se revelou a nós, por isso nós podemos vê-lo, nós podemos conhecê-lo, nós podemos amá-lo. Além disso, irmãos, de maneira mais evidente, mais clara e direta, nós veremos então o Senhor no futuro, na glória por vir. O cumprimento pleno da promessa que está aqui na sexta bem-aventurança se dará no futuro glorioso da união entre o noivo e a noiva. O próprio Jesus pediu ao Pai por sua igreja o seguinte, lá em João 17, 24, ouçam: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, isso certamente acontecerá. Nós veremos o Senhor como Ele é, em toda a sua glória. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, 12, que nós agora estamos vendo de maneira não muito clara, de maneira embaçada, mas no futuro nós veremos face a face. No último dia, o nosso glorioso Salvador virá nas nuvens com poder e grande glória, conforme Ele nos prometeu. E então todo olho o verá. Nós veremos o nosso Salvador e nós nos alegraremos com a sua presença. Nós estamos certos de que vamos viver na sua presença gloriosa. Nós vamos viver, irmãos, em comunhão íntima com Ele e também com o nosso Pai por toda a eternidade. Você já parou para pensar nessa maravilhosa promessa de Cristo? Não alegra o seu coração saber que você verá a Deus? Viver perto do seu Deus, do seu Salvador, assim como estamos perto agora? Você deseja viver com Deus por toda a eternidade? Certamente que sim. Mas você sabe quem habitará com o Senhor em sua eterna presença? Quem há de morar no seu santo monte? Irmãos, somente aqueles que foram purificados no sangue de Cristo e renovados pelo Espírito Santo, aqueles que têm um coração puro e vivem com sinceridade e integridade em seu relacionamento de amor com Deus e com o próximo.
Se você realmente deseja ver a Deus e viver com Ele por toda a eternidade, então purifique o seu coração. Faça morrer sua velha natureza terrena e santifique-se, pois sem santificação ninguém verá o Senhor, mas os puros de coração verão a Deus. O apóstolo João repete o ensino de Jesus contido na sexta bem-aventurança, nos exortando e nos consolando com as seguintes palavras em 1 João 3, versículos 2 e 3, e com essas palavras nós encerramos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Amém.